Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Geração Holy, né, no Holycast. E no Holycast de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é um tema bem difícil de fazer, tá? Confesso pra vocês que eu passei o dia todo hoje pensando como que eu ia tentar estruturar isso, porque primeiro, eu não vou terminar o tema hoje, tá? Porque é um tema complexo, é um tema difícil. O tema surgiu de perguntas que me mandaram no privado. Acho que eu vou pedir pro Rafael colocar aqui no vídeo assim pra vocês, em um dos dois lados aqui, não sei. Ele recorta o fundo lá do print que eu mandei pra ele e coloca aqui. Depois o editor resolve, né? Me mandaram umas perguntas esse final de semana falando sobre sofrimento, sobre o problema do mal e como que a gente responde o mundo quando várias coisas, várias tragédias acontecem, entendeu? Então, em específico, uma aluna de uma universidade que é membro da igreja teve uma discussão na sala dela sobre onde estava Deus quando aquela jovem ucraniana foi assassinada no trem nos Estados Unidos, né? Tipo assim, se Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que aquilo iria acontecer, porque ele não impediu que acontecesse. É mais ou menos essa linha do Holycast de hoje. Para isso, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu separei lá em casa. Primeiro, para quem ainda não sabe, vai saber a partir de agora, minha esposa e eu fundamos a nossa livraria, tá bom? Então nós temos uma livraria, o nome da livraria é Teleios, que significa completo, maduro, né? Que chegou na estatura correta, que é a estatura de Jesus Cristo. Então Jesus é o Teleios, é o Filho perfeito. E o meu objetivo com essa livraria é que nós possamos fornecer material que abençoe você espiritualmente para que você desenvolva a sua maturidade e se torne um filho maduro de Deus, tá bom? Na livraria Teleios, nós temos alguns títulos de apologética, tá bom? Como nós podemos saber se Deus existe, em que o cristianismo é diferente das outras religiões. E um dos livros, né, que eu até abri para começar a ler, é Porque Deus Permite o Sofrimento e o Mal. Tá bom? E aí, nesse livrinho aqui, ele é bem simples, tá? Ele é bem didático, ele vai ter pergunta, resposta e você vai conseguir entender melhor esses temas, que são temas mais difíceis. Então, se você é universitário, fala comigo depois que eu tenho bons materiais para você. No tema do Por que Deus permite o sofrimento e o mal, ele é um tema bem complexo, não porque ele é difícil de responder, tá bom? Porque assim, com todo respeito e sem presunção, o cristianismo tem 2000 anos de história e tradição de uma apologética, tá? Para quem não sabe, apologética é uma matéria da teologia que é ciência, dedicada a responder aos problemas, às perguntas deste século, deste mundo, deste tempo, de maneira bíblica. Entendeu? Então, todas essas perguntas mais complexas são perguntas lá do campo da apologética. E assim, o apóstolo Paulo, escritor de quase metade do Novo Testamento, era um apologeta, tá? João, em suas cartas, nas últimas cartas, 1ª, 2ª e 3ª a João, foi um apologeta, entendeu? O apóstolo Tiago, na sua carta, o apóstolo Judas, na sua carta, eles estavam ali sendo apologetas, que é pegar o problema daquele tempo e respondê-lo biblicamente. Beleza? Então, assim, e o problema do sofrimento, ele é um problema muito recorrente na raça humana. Porque o sofrimento, e aqui eu quero que você já anote aí o primeiro ponto, o sofrimento é parte da existência humana. É parte constituinte da experiência humana. Me entendeu? Não importa qual é o seu contexto de vida, não importa qual é a sua família, não importa qual classe social você veio, não importa em qual país você nasceu,
Não importa, não importa qual circunstância você nasceu. Sofrimento fará parte da sua experiência, entendeu? Por quê? Porque não tem como você viver a vida, experimentar a experiência humana sem que você possa experimentar algum grau de sofrimento, tá bom? Então não tem como fugir do sofrimento, tá bom? Eu tô pegando a anotação aqui rapidão, porque senão eu me perco. Aí o que eu quero pontuar daqui para frente é que nós não podemos desvincular, separar a nossa experiência do sofrimento, entendeu? Não tem como. Então, quando nós chegamos nessa conclusão, então eu preciso responder como que Deus permite que o sofrimento aconteça. Mas não o sofrimento da experiência humana, que é esse sofrimento mais do dia a dia. A própria angústia, a própria tristeza ou coisas do tipo. Mas o sofrimento que é o sofrimento de impacto mesmo, sabe? Perder um ente querido, uma doença incurável, sei lá, um massacre, uma pandemia, como nós passamos há pouco tempo. Que mais? São várias coisas assim que elas realmente nos fazem pensar, elas nos fazem se questionar se realmente Deus está no controle. Se realmente, algumas pessoas vão se perguntar se realmente existe um Deus. Se esse Deus existe, ele é bom. Porque deve ser uma péssima conclusão, uma péssima notícia você chegar à conclusão de que existe um Deus, ok, mas esse Deus não é bom. Ou pior, esse Deus não se importa comigo. Você está me entendendo? Então eu quero te responder para que você não fique em uma visão de vida gnóstica ou agnóstica. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto é que as coisas que acontecem na existência não alteram quem Deus é. Então Deus não é mais ou menos Deus por aquilo que está acontecendo aqui, ou por aquilo que está deixando de acontecer aqui. Tá bom? Primeira coisa que eu quero estabelecer é que você aprenda o que nós chamamos de princípio da soberania. Deus é soberano. E Ele está no controle de todas as coisas existentes. Ele controla o mundo inteiro. Não só o nosso mundo, nosso planeta Terra, mas todo o universo, toda a existência. Nada acontece neste universo, em toda essa criação de Deus, sem que Ele já não saiba, sem que Ele não esteja no controle disso. Tá bom? Por quê? Porque essa é a definição de um Deus. Se existe algo em toda a criação deste Deus que ele não prevê, que ele não sabe, que ele não se envolve, não se envolve não, que ele não tem presciência disso, que ele não tem poder sobre isso, então ele não é um Deus. Entendeu? Porque ele tem uma limitação. E a definição de Deus é que ele não tem limitação. E aí o que eu quero trabalhar contigo é que primeiro você precisa entender isso. Que esse Deus está no controle de todas as coisas. Só que estar no controle de todas as coisas não quer dizer se envolver em todos os processos. Ok? Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele coloca essas coisas para funcionarem dentro de sistemas. Compreende? Então, por exemplo, no meu devocional esses dias nós estávamos começando a ler Gênesis, né?
e ali até o capítulo 5, desculpa, depois do capítulo 6 começa a história de Noé, nunca tinha chovido no planeta Terra. Tá bom? Então não tinha ciclo das águas. Compreendeu? E aí o que acontece? A partir do momento que vai ter o dilúvio, Deus estabelece o ciclo das águas. E a partir daí Deus nunca mais precisa ficar, ó, agora chove, agora não chove, agora chove, agora não chove. Deus não precisa disso. Por quê? Porque o planeta tem um sistema organizado de ciclos. Ciclo de rota marinhas, rota dos ventos, ciclo de água, entendeu? O movimento de placas tectônicas, nós temos todos estes processos. Nós temos as camadas de atmosferas. Tá claro para você isso? Então, Deus não está ali todo momento, corre aqui e organiza uma coisa, vai ali e organiza isso, olha aquele planeta lá para não bater, cuidado que ali tem um cometa, nossa, tem uma estrela aqui morrendo, eita, tira aquele buraco negro dali, porque não sei o que lá. Deus não está assim, entendeu? Como um garçom atendendo 500 pessoas, porque toda a criação deste Deus funciona pelas leis que ele estabeleceu e todas essas coisas estão trabalhando para o objetivo dele. Ok? E por que eu quero que você veja isso desse ponto de vista assim bem abrangente? Porque só depois de entender isso é que nós podemos dar zoom na realidade e nós vamos chegar aqui agora no nosso tema. Porque Deus permite a maldade. Tá? A maldade do ser humano. Tá? E eu vou te responder numa espécie de diálogo, apesar que você está aí, eu não posso te ouvir agora, mas você está me ouvindo. Como eu respondi essa aluna que me perguntou sobre o evento lá do metrô nos Estados Unidos. Deus permite que os seres humanos tomem decisões. Quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo numa colaboração. Porque Deus, ele é comunitário. Deus não é só um indivíduo. Em Deus nós temos 3 pessoas. Ok? Não são 3 deuses. E aí, isso é uma das coisas mais difíceis de explicar na teologia, é a Trindade. Tá bom? Então, assim, eu não vou nem entrar nessa parte, porque só de lidar com o tema do mal e do sofrimento já é muita coisa, é muito difícil de lidar. Então, vamos lá. Em Gênesis, quando Deus está criando a raça humana, ali em Gênesis 1:26, ele vai dizer assim, olha, façamos, e daqui vem a explicação do que eu acabei de dizer, Deus é uma comunidade, tá? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves no céu, sobre os animais domésticos, sobre o gado no campo, sobre todo animal que rasteja, e aí vai. Tá? Sobre tudo aquilo que Deus criou neste planeta, ele estabeleceu lá no topo a raça humana para governar sobre tudo. É por isso que não existe nenhuma outra raça de animal construindo coisas, só nós. Entendeu? Não existe nenhuma outra raça de animal domesticando outras raças de animais. No máximo que tem é predação entre eles, briga, disputa de território, essas coisas assim. Tá bom? Mas macacos permanecem nas matas lá a vida toda, até que a gente entre lá e vá, até que nós entremos lá e vamos fazer uma espécie de domesticação deles, né? Vamos trazer eles para um zoológico ou coisa do tipo. Zebras ficarão na savana a vida toda, por toda a história da raça humana. Enquanto nós podemos registrar a história, elas estão lá sempre fazendo as mesmas coisas. A única raça que está no topo, organizando todas as coisas, organizando o planeta ou destruindo ele, é a raça humana. Tá bom? Por quê? Porque Deus é o Senhor de todo o universo. Ele é dono deste planeta, mas o cuidado, a responsabilidade desse planeta, ele delegou aos humanos. Tá bom? Nessa delegação aos humanos, ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Tá bom?
E aí vai ter uma certa discussão até onde esse arbítrio é livre, até onde essa agência, né, esse agir é livre, porque depois que Adão peca, nós perdemos um pouco dessa liberdade por causa do pecado, mas isso também é outro Holycast que a gente vai fazer, não vou entrar nesse tema agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui já estabelecido nesse zoom in, né, nesse zoom que eu dei, que no planeta Terra, especificamente, Deus é dono de tudo. Mas a administração está sob nossa responsabilidade. Então, se está ruim, é porque nós estamos fazendo ficar ruim. Se está bom, é porque nós estamos cuidando bem. Beleza? Todos os humanos nascem com uma certa liberdade para escolher. Tanto para escolher fazer o mal, quanto para escolher fazer o bem. Ok? E assim, de novo, vou abrir um parênteses. Não estou falando no que tange a salvação. Fecha parênteses. Não é disso que eu estou falando. Tá bom? Ok. Só para não começarem a puxar outros assuntos aqui no vídeo. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer é que, uma vez que cada humano tenha a responsabilidade por tomar decisões, essa pessoa, então, ela pode, de alguma maneira, tomar um caminho que é um caminho muito ruim, que é um caminho mau, entendeu? Eita, eu dei uma fungada aqui no microfone, me desculpe. Então, por exemplo, vamos lá. Quando Adão peca, logo depois, o que vai acontecer? Você vai ter ali, já em Gênesis 4, os filhos de Adão brigando. Já viu essa história? E aí o que vai acontecer? Deus já sabia daquilo. Não tem nada, não tem nenhuma novidade para Deus. Ok? E o que vai acontecer? É que Deus chega para Caim e fala assim: Caim, você tá com cara de raiva, meu filho. Dá pra ver no seu rosto que você tá com ódio. Entendeu? E se você fizer aquilo que é certo, você vai ser aceito, porque Caim tinha feito uma oferta errada, e Deus falou assim: vai lá e corrige a oferta. Porque a oferta, desde o Éden, quando Deus mata um cordeiro lá dentro, a oferta que se deveria trazer era um cordeiro morto. Beleza? Então, quando Deus manda Caim corrigir a oferta, Caim não quer corrigir a oferta. Caim quer eliminar a pessoa que fez a oferta correta. Entendeu? E aí, assim, Deus sabia que Caim ia matar Abel? Sabia. Deus avisou Caim? Avisou. Por que Deus não impediu? Porque Deus te deu liberdade para que você tome decisões na sua vida e arque com as consequências das suas decisões. Ok? Então aqui nós vamos entrar com o segundo elemento, que também é um elemento muito difícil de conciliar com o primeiro, mas talvez no próximo episódio eu tente fazer isso de uma maneira mais técnica para vocês, tá? Hoje eu quero só introduzir os assuntos, tá bom? Nós vamos entrar aqui então com a responsabilidade humana. Tudo bem? Você é responsável 100% pelas decisões que toma. Ok? Então, por exemplo, existe uma frase hoje no mundo do desenvolvimento pessoal que fala assim: você não tem obrigação de abrir a boca para falar nada, mas você é 100% obrigado a colher os resultados das suas falas. Entendeu? Você não precisa fazer uma coisa, tomar uma decisão, mas você tem que arcar com as consequências da decisão que você tomar. Ok? Então, assim, não é possível que você viva sem tomar decisões. Não é possível. Não é possível que você consiga viver a vida sem que você assuma responsabilidades. Entendeu?
Porque a vida é sobre isso. É assim que a vida foi construída. E cada pessoa tem que responder pelas próprias ações. E para que isso seja viável, Deus precisa permitir que essas pessoas arquem com as consequências. Entendeu? Então, assim, Deus nunca aprovou a morte do próximo. Deus não aprovou aquele homem matando aquela jovem ucraniana no metrô dos Estados Unidos, assim como não aprovou Caim matando Abel. Porque, de novo, eu não sei se já saiu esse Holycast, esse Você Tá Lendo Errado, ou se vai sair ainda, mas num dos episódios do Você Tá Lendo Errado, eu falei o seguinte: Deus está fora do tempo, tá bom? Eu não sei se eu falei no começo do episódio aqui também sobre isso, já não lembro mais. Mas nós precisamos entender que Deus estando fora do tempo, Deus sendo o criador de todas as coisas, Ele está fora dessa criação, porque Ele não cabe nela, tá bom? E Ele não está imposto a ela, Ele não está submisso a ela. As regras dessa criação, principalmente do espaço e do tempo, não pesam, não valem para Deus. Logo, quando nós vemos algo mal acontecendo agora, entendeu? 2025, nós estamos vendo uma maldade acontecendo. Esse cara que está cometendo a maldade, ele já está condenado. E para Deus, que não está vivendo dentro do tempo, este cara já foi julgado, já está condenado. O mal que esse cara fez já está resolvido. Porque preste atenção, ninguém em toda a existência deste planeta que fez algo mal ficará impune. Não há impunidade para qualquer maldade feita na raça humana. Deus julgou todo o mal. Você está me entendendo? Não é que vai ter um dia, lá num futuro distante, que só Deus sabe quando, que Deus vai julgar a maldade humana. Não, Deus já julgou a maldade humana. Você me entende? Qual é a diferença, então? Você vive dentro do tempo e você não consegue entender isso. Deus vivendo fora do tempo, Ele vive no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Ok? Ele vive esses três momentos ao mesmo tempo. Então Ele julgou o assassinato de Caim, o assassinato dessa menina no trem lá nos Estados Unidos, e já condenou essas pessoas ao inferno. O mal desses caras já está julgado. Você me entendeu? Bruce, mas e se essa pessoa é alguém mau que se arrependeu e aceitou Jesus? Jesus morreu por isso, então esse mal já está julgado. Você está me entendendo? Nenhum mal ficará sem julgamento. Porque Deus não é injusto, um Deus soberano que controla todas as coisas, que está em todos os lugares, que sabe de tudo e que tem todo o poder, Ele não é injusto. Pelo contrário, Ele é justo, justíssimo, de maneira que já julgou todo o mal existente na raça humana. E ainda assim, coloca aí 1000 anos para frente, todo o mal que a raça humana fizer já está julgado por Deus. Porque Deus não está preso no nosso tempo. Nós estamos presos aqui dentro. Nós estamos limitados por matéria e por tempo. Tá bom? Nós estamos limitados no espaço-tempo. Deus não está. Portanto, esse Deus
já julgou todo o mal. E o que nós estamos experimentando agora é o sofrimento que é meio que, não é necessário, desculpa, mas é parte constituinte da experiência humana. Por quê? Porque essa é uma experiência humana de uma queda. Essa não é a experiência humana que Deus preparou para nós. Presta atenção. Tudo que você está vivendo, por melhor que seja, não é o que Deus planejou para você. Tá bom? O que Deus planejou para você é uma vida muito além desta. Por isso que todo aquele que crer em Jesus ressuscitará no último dia. Porque o que Deus tem para você é muito melhor do que você está tendo aqui agora. Não importa quanto sua vida é boa. Ela ainda não chegou nem perto do que é aquilo que Deus tem para você. E assim, se você está tendo uma vida péssima, o Evangelho é uma ótima notícia para você. Porque em Jesus, lá no céu, na salvação que Jesus tem para você, a vida que você vai viver ao lado dele para sempre no céu é milhares de vezes melhor do que essa vida aqui na Terra. Você me compreende? Então o que eu quero dizer é que a solução desse sofrimento humano é a cruz. É Jesus morrendo naquela cruz. Para que todo aquele que crer em Jesus não morra, mas possa viver para sempre com Ele. Tá bom? E é isso que Jesus tem para você. É isso que Jesus tem para você. Porque todo mal já está julgado. Nenhuma pessoa má ficará impune. Ok? E ela colherá nessa vida e na próxima vida os resultados da sua maldade. Não é possível escapar disso. Entendeu? Não é possível. E o que eu quero que você entenda é que Deus não é menos poderoso. E não é mau. Ele não é sádico. Ele não é menos bom. Porque você não está vendo algo acontecer agora. Porque eu ainda nem estou entrando no mérito se aquilo que você quer que Deus faça é que Deus haja como Deus ou que ele seja uma espécie de vingador pessoal seu. Tá bom? E aqui eu vou entrar no último ponto, porque eu não vou esgotar esse assunto agora, como eu disse. O último ponto é: Deus nos deixou responsabilidade de tomar decisões, certo? Como eu disse agorinha. Então, a pergunta que eu sempre faço nesses momentos não é aonde está Deus. A pergunta que eu sempre faço é aonde está o homem de bem? Aonde está a igreja? Está me entendendo? Aonde está o povo de Deus? Porque assim, quando você tem uma garota recém-chegada num país, ela é estrangeira, o que a Bíblia diz é que para o estrangeiro deve-se haver uma receptividade, deve-se haver uma estrutura para recebê-lo. E esse estrangeiro deve ser bem tratado. Isso é muito claro na Bíblia desde o estabelecimento da lei com Moisés e todo o desenvolvimento do Estado de Israel na Antiguidade e no Novo Testamento. Está me entendendo? Então, assim, Jesus não está aqui fisicamente. Jesus está no seu corpo glorificado, à direita do Pai no céu. Mas ele não está aqui fisicamente. Só que
a igreja é o corpo de Jesus. E agora eu vou te dizer o que eu disse, que eu respondi para aquela garota. Às vezes, o cara mau faz maldade porque o cara bom não se posiciona. Às vezes, o cara do mal está matando porque o cara do bem está se escondendo, está se omitindo. Entendeu? Porque na hora de enrijecer a lei, o cara do bem foi covarde. Na hora de aplicar a pena, o cara do bem foi fraco, foi relapso. Ok? Então assim, eu não vou responder essa pergunta como se eu estivesse tentando salvar aquela garota. Porque infelizmente nós a perdemos. E eu nem vou entrar também na questão do que se deve ser feito com o cara. Porque eu também não acompanhei muito o processo todo, tá? Mas a pergunta que eu quero deixar por último é se no livre-arbítrio uma pessoa pode escolher fazer o mal. Ela pode escolher o mal. E ela pode escolher a maldade contra uma outra pessoa. Você pode escolher o bem. Eu sempre digo isso aqui na igreja para os adolescentes, para os jovens. A sua mão, o seu soco, o seu murro é o mais próximo que Jesus tem do queixo do cara mau. Você está me entendendo? Então assim, talvez para você não faça muito sentido Jesus dando um soco em um cara do mal. Mas é porque você não entendeu que Jesus entrando naquele templo com um chicote, quebrando todas aquelas mesas, expulsando aquelas pessoas lá de dentro, achicotadas, era porque aquelas pessoas estavam enganando os estrangeiros, estavam criando um sistema de corrupção dentro do templo. Havia ali desonestidade. Havia ali uma espécie de um começo, um proto, né? Um começo de um tráfico. Você está me entendendo? Então essa também é uma das faces de Jesus. Talvez você está acostumado com Jesus que andava com os pecadores. Ou, sei lá, às vezes você está acostumado com o Jesus que andava só com os discípulos, se você tem uma vida de igreja. Mas você precisa entender que Jesus não foi só espiritual. A espiritualidade dele tocava o assunto social. Tá me entendendo? Então, quando você tem uma sociedade do século I, principalmente romana, da mentalidade grega romana, em que a mulher era, por lei, propriedade privada do marido, ela fazia parte da patris, do patrimônio do marido, você tem um Jesus que vai estabelecer mulheres como sustentadoras do seu ministério. Entendeu? Você tem um Jesus que vai atrair Maria Madalena para ser a primeira testemunhar da ressurreição. E as testemunhas da ressurreição eram mulheres. Você está entendendo? Ele entra num contexto social. E ele desfaz algumas dos preconceitos da época. Ele quebra algumas estruturas da época. Então esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que há 2000 anos atrás estava dizendo: ei, mulheres não são menos importantes que homens. Tá bom? É desse Jesus que os estudiosos do século 1, 2, 3, 4, 5
depois os períodos monásticos, os monastérios, e depois vai chegar no desenvolvimento da Idade Média. É desse povo, é dessa mentalidade, das palavras desse Jesus, em que logo depois nós vamos ter no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento principalmente do Ocidente, a ideia de que homens e mulheres são iguais em direitos. Porque se você estudar um pouquinho qualquer sociedade antiga, isso nunca existiu. Mulheres sempre foram tratadas como escória, propriedade, material de troca. E é em Jesus, no cristianismo, que isso acaba. É no cristianismo que bebês param de ser descartados no lixão romano, mas começam a ser tratados como humanos, como pessoas dignas, e logo se tornam pessoas com direitos. Você está me entendendo? É no cristianismo que o casamento se torna uma questão de honra. O que antes era uma questão de relação comercial. Tá bom? É esse Jesus que vai dizer, olha, o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, morreu pela igreja. A frase é de Paulo, tá? Mas o pensamento segue a linha de Jesus. Então, assim, eu sei que o mundo tem muito sofrimento, mas eu também sei que no mundo tem muita gente boa. E a minha pergunta é, aonde está você? Porque se você está me assistindo agora e está revoltado com a maldade do mundo, eu pressuponho que você não é um dos maus. E se você não é um dos maus, aonde está você? O que você está fazendo? Sabe? Porque assim, você não pode simplesmente chegar na internet ou em qualquer lugar, numa sala de aula, numa roda de conversa e falar assim, cara, aonde está Deus? Olha o tanto de criança que tem passando fome na rua. E, sabe, da sua parte nunca saiu uma marmita de comida que seja para uma criança na rua. Você está me entendendo? Porque assim, sei lá, procura aí no Google quem é o cara que é responsável por essa frase depois, tá? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sabe, existe direito de escolha. Existe livre-arbítrio para aquele infeliz cometer o que cometeu com aquela menina no metrô. Para ele fazer o que fez. Eu acho que eu falei várias vezes essas palavras aqui, nem sei se o YouTube vai derrubar depois. Agora que eu pensei nisso. Porque tem as questões de palavras que não podem ser muito ditas nos vídeos, tá? Então a questão não é aquele cara. Tá bom? Eu não estou ignorando o que o cara fez, tá? Eu já disse no começo, Deus já julgou o que ele fez. Ele já está condenado. E se um dia ele se arrepender na cadeia, ele deve se arrepender porque o Estado tem que aplicar a lei e a pena sobre ele, porque a espada do Estado é a autoridade, é a autorização de Deus para lidar com o criminoso. Isso é Romanos 13. Tá bom? Se um dia esse cara se arrepender lá na sua pena, lá na cadeia, não sei onde ele estiver, Jesus então já foi julgado por ele. Deus ainda assim já o julgou. Entendeu? Que mais que eu quero deixar claro? Que assim como existe a liberdade para fazer o mal e existe muita gente usando a liberdade, o livre-arbítrio para ser mal, eu quero te convidar a ser essa pessoa que usa a sua liberdade para fazer o bem. Tá bom? Nós temos aqui, toda sexta-feira, 20 horas da noite, uma reunião chamada Geração Holy. Tá? O objetivo é
que nós possamos concentrar a maior quantidade de pessoas que querem fazer o bem. Beleza? Ó, aqui não tem gente perfeito, aqui tem gente com problema, aqui tem gente ainda aprendendo a lidar com as suas pequeníssimas maldades, mas ainda tem. Aqui não é lugar para você procurar carentemente preencher as suas expectativas de uma família perfeita. Mas aqui tem gente buscando ser bom, tem gente buscando coisas boas, beleza? E eu quero estender esse convite para você. Eu quero te convidar para estar aqui conosco toda sexta-feira às 20 horas. Beleza? Vai ter um link aqui embaixo na descrição. Corre aqui na descrição, manda uma mensagem, dá um alô lá, porque eu quero te responder pessoalmente e eu quero te encaminhar para alguém que possa estar te acompanhando. Eu não vou poder acompanhar todo mundo, mas eu posso estar tirando dúvidas sua. Ficou com dúvida sobre o vídeo? Joga aqui nos comentários, mas também me manda lá no WhatsApp. Entendeu? Quer fazer alguma pergunta específica? Joga aqui nos comentários. Talvez eu já possa responder no próximo vídeo. Beleza? Mas não deixa de entrar em contato. E não deixa de se conectar com pessoas boas. Porque assim, eu acredito que você faz parte dessa galera boa. Tá bom? E às vezes o mundo tá cheio de maldade porque nós estamos fazendo poucas coisas. Nós deveríamos estar fazendo mais coisas. Porque a gente estaria fazendo mais bondade. Beleza? Então esse é o Holycast de hoje. Como eu disse no começo, não vou usar todo o tema hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Tá bom? E desde já eu quero agradecer a sua participação até aqui. Lembra dos 3 Cs. Comenta, curte, compartilha o vídeo. É uma maneira de você evangelizar através disso, porque o algoritmo ele entrega para mais pessoas através dessas 3 ações, beleza? Então nós nos vemos no próximo episódio. Não esquece de clicar no link aqui da descrição para falar comigo lá no WhatsApp. Valeu!